Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos iniciando nesse momento, então, mais um Evangelho no Lar Online da nossa querida União Espírita Porto-Alegrense. Momentos em que nos reunimos para fazer algumas reflexões a respeito de algum capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na noite de hoje estaremos conversando a respeito do capítulo Muitos os chamados e poucos os escolhidos, mas poucos escolhidos, capítulo 18. E ao final do nosso trabalho, como nós estamos realizando um evangelho no lar, né, nós fazemos preces e radiações. Então, um momento de reflexão, um momento de oração, pedindo desde já que o nosso querido Mestre Jesus possa amparar ao lar de todos os irmãos que estarão aqui conosco hoje, a todos aqueles que se encontram em seus pensamentos, que se encontram carentes de luz e de paz, muitas vezes nos hospitais, muitas vezes adoentados. Enfim, faremos as nossas irradiações na segunda parte do trabalho e já convidamos desde já os nossos irmãos que possam já, através dos pensamentos, ir acolhendo, né, a todos aqueles que estão necessitando de luz e de paz nos seus corações. Eu vou já de imediato chamar os nossos amigos aqui que estarão conosco na live. Os outros irmãos estão aqui. Leandro, ok. Oi, Leandro. Oi, João. Tudo bom? Tudo? Vou encontrar aqui o Renato. Renato, foi um convite para ti já. Vamos aguardar o Rogerinho, que ainda não está aqui conosco. Vamos esperar mais um pouquinho. Tá me ouvindo bem aí, Leandro? Tudo jóia. Legal. Renato enviou o convite, vamos ver se ele já visualizou. Rogerinho agora. Estou com a câmera virada. Entrou virado, queridos. Estou vendo. Tá. Aê! Tudo bom? Tudo bom, queridos? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Graças a Deus, coisa boa. Vamos aguardar o Renato aqui. Ele enviou o convite. A gente já inicia o nosso trabalhinho. O Renato que disse que recusou. Tu tá teimoso, Renato. Vamos de novo. Renato, convite enviado. Aê! Entrou. Tudo E aí, bom, Rogerinho, Renato? Leandro, Joãozinho, tudo bem? Graças a Deus. Tu sempre faz um charme, né? Tu sempre é o último a entrar, né, Renato? Sempre dá uma dificuldadezinha, mas deu certo. Tudo certo, né? Então vamos conversar hoje a respeito de muitos chamados, mas poucos escolhidos, que é o capítulo 18, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu só vou esperar um pouquinho, que eu acho que o Rogério deu uma travadinha ali na internet. Tu nos ouve aí, Rogerinho? Ele travou ali num sorriso bonito ali. Vamos ver se ele consegue recuperar a conexão. Olha, ele caiu. Vamos esperar mais um pouquinho, então, para iniciar a nossa conversa. Ele deve estar voltando aí. Deixa eu ver se eu localizo ele. Então, antes do Rogério entrar, a gente aproveita para dar uma boa noite aos nossos irmãos e irmãs que já estão aqui conosco. A Sandra, a Marília, o Carlos, a Ridan, a Lorena, a Daniela, a Luciana, a Dani, a Luciane, a Rosa,
a Juviana e a Kátia. Uma boa noite para vocês. Que bom que vocês estão aqui conosco. Eu estou aguardando aqui o sinal do Rogerinho, em seguida a gente inicia a nossa conversa. Ainda não. Vamos esperar um pouquinho que a gente está dependendo da internet lá de Arroio Teixeira, né, Arroio Teixeira? Vamos dar uma força pro Rogério aí. Vamos ver, ainda não. Vamos esperar mais um pouquinho. Renato, antes então da gente iniciar nossa conversa, aguardando aqui o Rogério entrar, por favor, se tu tiveres condições, fala um pouquinho para nós aí quando é que iniciam os passes na União, como é que a gente pode dar algum recado nesse sentido, já no modelo novo, né, João? Modelo novo, isso. Na verdade, o modelo novo é o modelo, o modelo velho. Mas inicia agora em abril, né? Na segunda-feira, a gente vai iniciar nesse modelo novo. Como depois da pandemia, muitas casas espíritas, inclusive, fecharam, né? Porque faltaram trabalhadores. E conosco, apesar da gente não ter fechado, graças a Deus, né? A gente conseguiu dar andamento na casa, nos trabalhinhos online, e depois a gente conseguiu reiniciar, né, presencial. Sim. Mas também perdemos alguns trabalhadores do passe. Então a gente está fazendo um trabalho aí para aumentar o número de trabalhadores do passe, né? Já estão muitos nas correntes e alguns que estão saindo diretamente dos gens também vão passar por menos correntes para iniciar o trabalho. Mas a partir de segunda-feira a gente já vai iniciar nesse modelo novo, que é o passe presencial. Só a gente vai aproveitar o que foi estabelecido, né, durante a reabertura com o passe coletivo, a porta abre às 6h30 ou às 18h30 e fecha às 19 horas. Quem entrou, entrou, né? Quem não entrou, não entra mais. Então o público que entrou é esse público que vai receber o passe. Né? Então a gente vai resolver um problema Aí o Rogerinho voltando, que bom. Rogério. Então vamos ter essa mudança pequena aí, né, João? Mantemos uma única corrente, vamos dizer assim. Né? O trabalho do passe vai iniciar às 19 horas, então, e terminar às 19h45. Tá? Então, com as pessoas que entraram das 18h30 até as 19 horas. Então vai ter essa diferença conforme era antigamente, que não vai ter esse acesso contínuo, né? Isso. O pessoal entra, fecha a porta, faz o trabalho e depois, né? Isso, e vai saindo aí na medida que vai recebendo os passes, né? Legal. Posso dar um recadinho também, João? A presença do Rogerinho. E agora deu. Vamos conversar então a respeito muitos dos chamados, mas poucos escolhidos. Eu queria propor para vocês, para o início da nossa conversa, eu já peço desculpa que eu vou estar misturando aí 2 capítulos, na verdade, né? Porque a questão dos trabalhadores da última hora é o capítulo 20, mas muitos, né, dizem que os trabalhadores espíritas, né, seriam os trabalhadores da última hora, mas então, pegando esse aspecto assim dos escolhidos, né, será que apesar de muitos dizerem isso, será que não é uma visão meio míope do processo, assim? Porque, a princípio, né, na linguagem evangélica se diz que Deus escolheria, né? Mas eu já acho que Deus não escolhe, né? É a pessoa que se capacita, né, para poder, então, né, através desse convite maior, né, se colocar, né, em condições, né, de construir e herdar um mundo novo, né? Então, o que vocês acham a respeito disso, né? Vamos começar a conversar, então, a respeito do nosso tema de hoje.
Vou iniciar então, se me permitem, a questão, né, dos espíritas se sentirem como os trabalhadores da última hora. Naturalmente, nós fomos convidados, né, como aquele pai de família da parábola, né, dos trabalhadores da última hora, que saiu a convidar, arregimentando trabalhadores para a sua vinha. Não tem dúvida que nós estamos nessa linha aí, né? Fomos convidados. Agora, o que a gente faz desse convite? Né? Nós estamos realmente trabalhando nesse sentido de fazer esse processo interno, porque esse trabalho na vinha, basicamente, é um trabalho interno. Né? Da gente vencer as nossas dificuldades, o nosso egoísmo, né? O nosso orgulho, etc., para que realmente a gente abra o nosso coração e a gente possa atender esse convite, que é levar o amor, levar a paz, né? A gente se habilitar de alguma maneira a levar a mensagem de Jesus, que é essa boa nova para os corações das criaturas que estamos tão carentes dessa luz do Evangelho, né? Então, eu não tenho dúvida que nós fomos chamados, né? A gente foi chamado para a vinha, para trabalhar nessa última hora, que também representa um período da Terra, né? Um período desse mundo de provas e expiações, que está na última hora, é o último momento, digamos assim. Só que essa hora a gente não sabe quanto tempo tem. Né? Não é uma horinha apenas, realmente o tempo espiritual difere do nosso tempo aqui. Né? Mas é essa oportunidade que a gente tem da nossa própria transformação. Porque eu creio muito assim, que a grande obra que a gente tem, fomos convidados a realizar aqui na Terra, é a nossa própria transformação interior. Né? Saindo dessa limitação do ego para uma instância superior, abrir a nossa alma em conexão com Deus. Né? Eu acredito que seja mais ou menos por aí, João. Passando para os nossos amigos. A gente... Pode falar, querido, pode falar. A gente pensa que não somos só os espíritas, né, os trabalhadores da última hora. São todos aqueles que estão trabalhando no amor, que estão se transformando, que praticam o Evangelho, né, mesmo até sem saber, porque muitas vezes tem pessoas que não são praticantes de alguma religião, mas estão ajudando os outros, estão se melhorando, estão fazendo tudo o que nós deveríamos fazer, né, como espíritas, e essas pessoas estão fazendo. Então, não é só os espíritas, mas sim todos que estão praticando. Eu vou aproveitar um ganchinho só, João, e fazer um convite para todos também, porque nós estamos nos melhorando e temos uma responsabilidade com nossos filhos, nossos netos. Né? Amanhã, na União, reinicia a evangelização às 16h no sábado. Então é um convite para todos nós levarmos os nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, para que eles também se melhorem, para a gente dar o exemplo para eles e eles receberem a evangelização, né, de Jesus lá na nossa União, lá, às 16h. Perfeito, Leandro. Eu acho que também, como o Renato falou, que o tempo espiritual é diferente do nosso. Eu estava lembrando que a espiritualidade nos coloca que Jesus presidiu a formação do sistema solar. Isso foi há 4,6 bilhões de anos. Né? A Terra nasceu há 4,5 bilhões de anos. As primeiras arquibactérias começaram há 3,5 bilhões de anos. Nós somos meio velhinhos, assim, quem achava que era jovem, né? Começa, depois de todo o processo evolutivo, há 2,5 milhões de anos, nós saímos de Australopithecus e começamos em Homo erectus, depois Neandertal. Há 200 mil anos, Homo sapiens, depois Homo sapiens sapiens. E aí as civilizações começaram há 8 mil anos. Vejam só como nós somos novinhos aqui na coisa. Né? E aí passamos ali uns 6 mil anos matando, estuprando, roubando, invadindo e brigando. Aí vem o nosso amorzão pessoal. Não é por aí, né? A lei é de amor, é o processo interno, assim. Alguns se acordaram, né? Outros estamos
nos acordando agora. Mas 2.000 anos não é nada nesse processo de milhões de anos. Esse tempo eu falava com uma amiga super querida que mora no meu coração, ela está cheia de atividade espírita, vários dias por semana. Ela diz: estou agora parecendo como tu, que morava dentro da União. Só que tu fazia isso há 40 anos atrás. Eu disse para ela: mas é aquela parábola do senhor que convidou para a vinha e os trabalhadores de última hora ganharam o mesmo salário do que os da primeira hora. Porque essa hora, o que é 30 anos, 40 anos aqui na Terra? Não é nada, né? Nós vamos todos crescer, e como diz o Renatinho, para o processo interno, né? Isso é que vale o processo, né? Então aí que a gente vai ver se é mesmo um trabalhador de última hora ou não, se nós conseguimos crescer interiormente. Então, mais ou menos essa ideia, assim. É muito mais amplo o processo, e a hora que nós chamamos é muito pequeno. 2.000 anos é muito pouquinho tempo. Obrigado, Rogerinho. E eu lembro também, Rogerinho, já que tu colocou essa passagem que está no A Caminho da Luz, né, do Emmanuel, que quando Jesus já havia, de alguma maneira, ajustado a atmosfera da Terra, que o Sol já beijava, né, a face dos continentes, ele se reúne com seus trabalhadores na amplidão dos espaços ilimitados e recebe aquela nuvem cósmica que desce, né? A gente diz desce, mas enfim, não é desce porque não tem desce, né, acima ou abaixo. Mas enfim, envolve todo o nosso planeta, e Emmanuel diz assim poeticamente que ali estavam incrustados nessa massa gelatinosa que ele chamou de protoplasma, as sementes sagradas dos primeiros homens. Então Jesus semeou na terra as sementes sagradas dos primeiros homens, na condição de mônadazinha, né? Se iniciava ali a saga evolutiva do princípio inteligente, que foi se estruturando, se desenvolvendo, aí as diferentes espécies de animais com a ação dos seus trabalhadores, né, tutelados pelo Cristo, e foram desenvolvendo essa pujança de vida que o nosso planeta apresenta, né? E aí a gente percebe a riqueza do Evangelho, a grandeza de Jesus, né? Porque quando esse ser humano já alcançava um estado moral que lhe permitia um passo à frente, vem ele próprio ao planeta, né? Semeando outra vez agora as luzes libertadoras do Evangelho. Olha que coisa linda isso, coisa maravilhosa isso, né? É o mesmo Cristo que semeou as sementinhas dos primeiros homens, né? É lindo isso, é confortador e nos dá uma esperança muito grande da gente continuar o nosso processo de evolução com esse amor imenso do Cristo, de Deus para todos nós, né? É muito bonito isso. Não, imagina que isso foi feito, como eu coloquei, há 3,6 bilhões de anos. Então, esses 2.000 anos da vinda de Jesus é hoje. Para ele é agora, estamos juntos. O que é a última hora? Estamos juntíssimos. Última hora. Tem muita evolução. Deixa de existir. Gostei muito. Entre tantas orientações que o mestre nos deixou, e mais específica ao que diz esse capítulo, ele mesmo disse, né, em outras palavras, né, que não adianta a gente dizer, ó Senhor, Senhor, né, eu creio em Ti, né, e a gente vê, é um processo natural, né, de todos nós que estamos, né, nessa caminhada, nessa jornada evolutiva, achar, né, que só pelo simples fato, né, de crer em Deus, acreditar em Deus, isso já é, assim, é a nossa salvação, né, e o processo parece, e eu creio que seja realmente muito mais profundo do que essa ligação com Deus passar apenas por uma questão de crença, né? Sem dúvida, né? Exato. A questão que nos orienta, né? A gente tem uma bússola que nos orienta, que é uma bússola infalível, que está na nossa consciência, né? A questão 621 do Livro dos Espíritos. Né? Onde está registrada a lei? Na consciência. O problema é que a gente não consegue, no geral, seguir a consciência.
Porque quando nós estamos reencarnados na Terra e a gente constitui uma personalidade. E, no geral, em função das questões imediatistas, a Joana de Ângeles fala isso, né? Em razão do imediatismo do mundo, a gente desenvolveu muito mais o hemisfério cerebral esquerdo, por exemplo, em relação ao hemisfério cerebral direito. O esquerdo é onde está o centro da palavra, onde está a nossa capacidade de raciocínio, né? Então está atrelada ao ego, aos interesses imediatistas da vida. Em função disso, a gente meio que dissociou essa consciência periférica da consciência profunda. Então é como se a gente fosse uma espécie de navezinha menor, né? Pensando em filmes de ficção científica, tu tem lá a nave mãe e tu tem uma navezinha que vai fazer uma investigação lá naquele planetinha. Nós somos esse emissáriozinho, esse robozinho, essa navezinha, em contato com a nave-mãe. Mas às vezes a gente fica tão fascinado com as questões imediatistas da Terra que a gente perde o contato com a nave-mãe, que é Deus em nós, que é a lei divina, que está na nossa consciência. E a gente se perde aí, né? A gente se perde nos interesses imediatistas, nas questões do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da concorrência, que é um processo que vigora no nosso mundo. Eu tenho que ser melhor que o outro, eu tenho que ter mais que o outro, eu preciso saber mais que o outro. E a gente se perde e fica afunilado nessa coisa chamada ego, né? E deixando essa conexão com o divino em nós obliterada. Ela está ali, mas nós não estamos em contato. Deus está sempre conosco, mas a gente perdeu a conexão, porque polarizamos a nossa energia nessa busca das fantasias do mundo, né? Então é mais ou menos nessa linha, eu creio, né? A gente tem que abrir a nossa alma, a nossa mente, por isso que a oração nos auxilia muito, né? A reflexão profunda, a meditação, para a gente não perder o foco da nossa existência. Porque se a gente titubear, quando vê, passaram 50 anos e o que a gente construiu? E vai vigorar aquela lei que Jesus nos falou, né? A cada um será dado segundo suas obras. Que obras a gente realizou? É interessante também isso. A mim não passou 50 anos ainda, mas deve passar daqui a pouco. Né? Rapidinho. Só 65. Mas eu estava... né? Eu fiz 35, faz um tempo já, mas eu fiz. Mas eu estava pensando sobre esse capítulo, quando tu convidaste, né? E me lembrei, desculpa fazer um histórico pessoal, mas acho que é legal assim. A gente criou a escolinha de evangelização lá em 1978. Depois fui presidente da União, mais de uma gestão, presidente da UD Centro. Fui várias gestões, diretor da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então a gente olha assim, puxa, que currículo, né? Um iluminado. Mas cada vez eu vejo que eu era um baita panaca, né? Eu era um horror, assim, sabe? Eu tinha que toda semana ir para um acupunturista, botar agulha para deixar de ser nervoso. Eu não tinha empatia e coração de ouvir as pessoas ao meu redor. Então eu era terrível. O que eu consegui fazendo? Que fora da caridade não há salvação, você sabe disso, né? Então o que a gente consegue? Méritos, né? A gente ia lá para a escolinha do morro, a primeira sedezinha que a gente fez não tinha chão, então chovia, o barro corria dos nossos pés, e a gente fazia aquilo com alegria, mas cada amigo espiritual daquelas crianças cuidavam de nós, porque a gente tinha um trabalho ali, né? Cada amigo espiritual da União cuida de nós, né? Então a gente consegue méritos de amparo, mas o trabalho interior é nosso. Se a pessoa só falar... Por mais que a gente faça fora, que a gente reze, faça fora, né? Faça caridade, reze bastante. Se a gente não estiver trabalhando o mundo interno para ser uma pessoa mais centrada, mais calma, mais lúcida, como o Renato falou, mais amorosa, né? De nada vale, né? Se não tiver amor, de nada vale, né? Então acho que é aí que a gente se perde um pouco em fazer
e ser. Nós temos que ser o que Jesus nos passou. Né? Eu acho que essa é a ideia que eu consigo enxergar. Um pouco mais agora, porque continua o Panaca igual, mas estou começando a perceber. Eu me lembro que o Chico vivia dizendo assim, eu não passo de um miserável. Eu ficava assim, ai Chico, também não precisa isso. Eu agora sou 10 miseráveis, eu me enxergo. Mas faz parte, a gente é criança crescendo, né? Graças a Deus que tem esses amores cuidando da gente. Somos panacas com momentos de lucidez. É isso, com lápis de lucidez. Se a pessoa só falar e não agir, né, como falaste, não mudar, se assemelha ao comportamento dos fariseus, né, um comportamento farisaico, que só faziam culto externo, mas não mudavam internamente. Uhum. Exatamente. Tem um pensamento, só para andar essa ideia, tem um pensamento do Paulo, numa das cartas deles, a carta aos Efésios, se eu não me engano, que ele diz assim, que outrora eres trevas, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Né? Então, agora não tem desculpa, a gente tem essa luz divina, né? Que é Jesus em nós. Então, a gente perseverar ou insistir nas trevas da ignorância, da rudeza, do orgulho, do egoísmo, etc., é uma loucura, né? Uma completa loucura. A gente tem que buscar realmente caminhar nessa luz. Obviamente, a gente vai gastar muito tempo ainda para se transformar, mas é um processo, né? Um vir a ser. O ensinamento de Jesus, o amai-vos uns aos outros, amai os vossos inimigos, é um processo a ser alcançado ao longo do tempo. E isso nos dá também uma serenidade quando a gente percebe isso. Porque a gente vai caminhando tranquilo, vai fazendo o possível a nossa condição e vamos avançando, lentamente, mas seguramente, né? Devagar e sempre, aquela ideia. Né? Perseverando no bem é o que a gente pode fazer, então vamos fazer. Quanto mais a gente consegue se aproximando lentamente de Jesus, a gente vai tendo mais gentileza com a gente mesmo, né? Tendo mais carinho com a gente mesmo, se perdoando, se compreendendo, se amando, né? Porque Ele é puro amor e pura gentileza para conosco. Né? E a gente começa a fazer isso com a gente e relaxa daí. Né? Eu sou um panaca, mas estou caminhando, estamos indo, né? Então, isso que é lindo de a gente perceber. Vamos junto, vamos tocando. Né? E a condição, né? Esse auto-amor é a condição para a gente amar o outro. Porque a gente se não perdoa, se a gente é duro com a gente mesmo, como é que vai perdoar, como é que vai compreender, como é que vai amar o outro? Não tem como. Exatamente. Não tem como, exatamente. Amar o próximo como a si mesmo. Né? A gente ainda não entendeu bem isso. Né? Como a gente tem que dar horinha pra gente, sabe? Trabalhar pelo outro até o sacrifício, né? Porque isso foi o exemplo que Jesus nos deu. Né? Tem que ter uma dose de sacrifício na nossa dedicação, no nosso doar-se, no estudar, no melhorar, né? e auxiliar. Mas tem que ter amor com a gente, tem que ter a nossa horinha de ler um livrinho, de saborear contemplar a natureza, ouvir uma música. Tem que ter esse sabor na vida. Foi isso que ele nos ensinou, né? Saborear a vida. Em verdade vos digo que aquele que me ouve e me segue, desde já receberá o seu galardão. E esse galardão é essa paz interior, né? Essa alegria de viver, essa contaminação do amor de Jesus. Nesse sentido que tu falasse, Rogério, que tem que ter na nossa caminhada um toque, uma consciência ligada à nossa parte no sacrifício, né? A gente poderia colocar também como entender o processo da renúncia na vida da gente, né? Infelizmente a gente não pode ter tudo ao mesmo tempo, né? Se a gente quer galgar um degrauzinho, certamente alguma coisa que nos prende no degrau anterior, a gente vai ter que tentar renunciar àquilo, né? Fazer um processo, claro, pacífico, né? Não brigar com a gente, né?
mas não dá para ter tudo na vida, né? Então, assim, essa cota de sacrifício, essa visão de renúncia que é necessário, né, para atingir níveis mais altos, né, no sentido de paz, né, de estar bem consigo mesmo, eu acho que tem a ver realmente com o que até tem nesse capítulo que Jesus nos alerta, a questão da porta estreita, né? Essa caminhada que faz parte desse processo, né? Tipo, que tem escolhas, né? Eu gosto muito daquela que eu brinco, né? Que é perfeita, a primeira lei de Newton, que foi aplicada à física, mas é aplicada perfeitamente a nós. Um corpo tende a permanecer no estado em que se encontra. Então, a gente chega em casa e senta no sofá e diz, tô podre. Mas quem sabe tu vai ler aquele livrinho? Tô podre. Quem sabe tu vai... né? A mim, eu tenho diariamente assim, o impulso de caminhar, fazer caminhada. Às vezes eu digo assim, hoje está brabo, né? Hoje eu estou cansado, o tempo não está bom e tal. Mas daí a gente, não, eu vou. Aí depois que tu vai, tu diz, que coisa boa que eu saí para caminhar, que coisa boa que eu fiz exercício, que coisa boa que eu larguei o celular e fui ler um livrinho. O celular está terrível hoje em dia, né? A gente, por nós, fica ali passando figurinha, né? Então, aí, que coisa boa. Então, a gente tem que sair do estado que se encontra e fazer esse impulso. Aí a gente caminha. Se não fizer, a gente estaciona. Aí tem uma amiga nossa que aparece, né? Uma tal de... Não sei se vocês conhecem, uma tal de Dor. Aí ela dá uma empurradinha. Íntima, amiga íntima. A gente vai. Não, claro. E nós somos bombardeados também, esse comodismo, né, que a primeira lei de Newton que tu comentaste, né, a gente fica acomodado. E a gente é muito bombardeado também com as mídias, né? Porque o que nos é vendido que é bom? É bom ficar olhando série, ficar comendo pipoca, é bom fazer coisas que não nos elevam moralmente às vezes, né? O que a gente precisa? Precisa de um celular bom, precisa de um... Isso aqui é vendido para a gente. Precisa trocar o tênis toda hora, esse negócio todo. Então, quando a gente se dá conta que a gente não precisa disso, que nós não precisamos dessas coisas que a mídia nos bombardeia, daí a gente sai do estado de conforto para tentar mudar e entrar na porta estreita, né? A vida simples é o que nos leva à porta estreita, por incrível que pareça, né? Não é o complicado, nós é que complicamos, né? Esses dias eu estava num grupo que é nacional, são pessoas de vários estados do Brasil, assim, e aí estava se falando sobre droga, o problema das drogas, e alguém falou no álcool, o problema do álcool. Aí quando eles estavam bem empolgados falando do problema do álcool, eu disse assim, mas não vamos nos esquecer que vinho é álcool. Deu um frisson no grupo, assim, não, porque Jesus bebia vinho, porque não sei o quê. A gente acha que vinho não é álcool, né? Então a gente se engana no processo. Álcool, faz mal. Teve um congresso agora na Europa com 15 mil cardiologistas. Eles fizeram um estudo longo, de 1 ano, com homens e mulheres tomando uma taça de vinho todos os dias. No final do ano, foram ver os parâmetros cardíacos, não serviu para nada, não melhorou em nada o coração. E aí eles levaram para esse congresso. Mas por que então que os cardiologistas dizem que uma taça de vinho é bom para o coração? Porque eles sempre dizem assim, uma taça de vinho e caminhada. A caminhada faz bem. A taça de vinho, no fim, cria um monte de outros problemas, né? E a gente cai nessas armadilhas. Desculpa, eu agora vou ser radical, não quero magoar ninguém. Mas quem ainda assiste televisão, aberta pelo menos, está num horror, está num inferno, assim. E não sabe que está no inferno. Não sabe as angústias que guarda, os medos que guarda, o quanto sofre ali sentado e vendo aquele monte
de coisa que não é legal. Né? Que o André Luiz, assim, não albergue, não guarde dentro de si o que não é legal. Né? Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado, senão a gente realmente vai para a casa espírita, faz orações, trabalha no passe, vê uma palestra linda, chega em casa e liga a televisão. Acabou. Né? Acabou toda a tua vibração positiva, todo o teu estímulo, todo o trabalho que os espíritos fizeram contigo. Então a gente tem que estar bem atento a essas coisas que, não, isso não me serve mais. Álcool não me serve mais. Televisão não me serve mais. Então, a gente tem que substituir os prazeres, porque se a gente corta, eu sempre brinco, se quiser parar de ver televisão, compra um taquinho de madeira, põe na boca e fica apertando. Não vou ligar, não vou ligar. Né? Porque é difícil para nós, né? Mas depois que a gente vence, a gente começa assim, ai, graças a Deus que eu não tenho. Esse tempo eu fui fazer uns exames médicos e tinha uma TV ligada na sala de espera. Que horror! É terrorismo o tempo todo. Assim. Eu não queria nem ouvir, o troço estava alto nos meus ouvidos. Assim. De que horror as pessoas passam esse terrorismo o tempo todo, assim, vivem esse terrorismo. Quando podiam viver a paz, viver com os amigos espirituais, com essa vibração doce que é o mundo superior que nos convida a ser assim, né? Que Jesus nos convida. É que esse alerta que tu nos traz aí, Rogério, tu falasse no álcool e na questão da televisão, como a gente ainda está nessa luta milenar para tentar se melhorar, né? São 2 gatilhos dos tantos que existem, né? Que ainda nos prendem, né, a situações que a gente quer sair, né? Então, se a gente ficar mergulhado nisso ainda, né, no caso do álcool e da televisão, elas mexem, essas questões mexem conosco de uma forma que a gente não consegue avançar, né? A gente fica, assim, perturbado, né? E não consegue enxergar o adiante, o à frente, o diferente, né? Porque a gente acaba, são gatilhos que ainda fazem com que a gente, né, fique mergulhado nessas situações e que há muito tempo a gente gostaria de sair, né? Então isso é muito forte, até emocionalmente, psicologicamente, né? Isso é muito forte, né? Jesus, quando os sacerdotes queriam expulsar a Madalena, e aí ele disse, não, deixa ela ficar, mas como é que nós vamos julgar então, se tu diz que ela é normal? Ele disse assim, não julgueis. Olha que coisa linda, não é como que vamos julgar. Não julgueis, né? Estamos todos aprendendo. Né? E a televisão a gente fica todo assim, ai, que absurdo, ai, que horror, ai, como é que pode? E a gente está ali, né? Assistindo e fazendo a mesma bobagem junto com aquilo. Então isso é interessante, como tu diz, ativa as velhas posturas, né? Nos puxa para baixo. Isso me faz lembrar a questão 913 do Livro dos Espíritos, que trata sobre a raiz dos vícios. Kardec pergunta aos amigos espirituais, dentre os vícios, qual que se apresenta radical? E os amigos respondem, já temos dito muitas vezes, o egoísmo. Vejam só, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. E ele continua dizendo, aquele dentre vocês que quiserem se aproximar da perfeição moral, devem envidar todos os esforços para desenraizar o egoísmo do coração, porque ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Dele se deriva todo o mal. Olha que coisa incrível que é o egoísmo. E ele é a raiz dos vícios. De alguma maneira a gente se vicia porque nós estamos focados em nós, a gente está, né, mas nesse nós, na posição nós, né, no ego, no pequenininho, né, e não no grande, que seria a consciência profunda. Então a gente fica ali, como não temos valor interno, como não temos riqueza interna, a gente fica naquela coisa pequena. Né, então ficamos ali, justamente como o nome diz, né, egocentrismo, ficamos girando em torno da nossa pequenez, por falta de grandeza espiritual. Então a gente tem que fazer um exercício para romper esse elo.
para a gente perceber que a vida é muito maior que isso, né? A riqueza imensa que tem ao nosso lado, a gente olhar para a natureza, a gente vê tantas coisas maravilhosas, né? Uma conversa com alguém, um amigo querido, quanto alimento nos traz. A gente assistiu uma palestra, como o Rogerinho disse, a gente se alimenta, realmente se abastece com aquelas energias. E quando a gente prova esse alimento melhor, a gente não quer mais aquele alimento ruim. Né? Isso é uma coisa boa também, né? Que a gente vai se acostumando com as coisas melhores, e aí é o processo do condicionamento. A gente vai se condicionando ao bem. Se me permitem, eu lembro de uma outra questão também no Livro dos Espíritos, que trata sobre... O Kardec perguntou aos... Primeiro ele faz uma consideração aos amigos espirituais. Questão 896, se eu não me engano. Ele diz assim, há pessoas que fazem o bem espontaneamente sem que nada lhes custe. Ao passo que muitas outras precisam fazer grande esforço para vencer a sua natureza negativa e conseguem vencer. E aí Kardec pergunta, quem tem mais méritos? Aqueles que não precisam fazer esforço nenhum ou aqueles que têm que fazer grande esforço e conseguem vencer as suas tendências negativas? O que Kardec responde? A gente tende a dizer que são os segundos, mas são os primeiros. Porque esses que não precisam fazer esforço para fazer o bem para eles é um processo natural, fizeram um grande esforço no passado. Então é o processo, né, dos reflexos congênitos. A criatura nasceu já com aquilo porque é fruto do seu esforço no passado. Então, quando a gente começa a se esforçar numa direção, quando a gente começa a buscar essa transformação interna com base, né, com vistas a um processo de libertação, de crescimento espiritual, de felicidade verdadeira, lá na frente, o esforço que a gente faz hoje vai ser um processo espontâneo. Como dizem os amigos espirituais, disseram para o Kardec, o bem se lhes tornou um hábito. Olha que coisa linda. O bem se lhes tornou um hábito. Então o caminho é esse, a gente tem que fazer esse trabalho, porque é o vir a ser da nossa condição espiritual. A gente vai se transformando. Mas é preciso que acionemos a nossa vontade, porque sem vontade a gente não consegue. E às vezes nós nos auto-sabotamos, né? Nós acreditamos que não somos capazes de mudar, né? Nós acreditamos que não merecemos e ficamos sempre marcando o passo no mesmo lugar. É verdade. Nos subestimamos, né? Esquecemos do vós sois deuses. Todos nós temos a angelitude dentro de nós, pronta para desabrochar. Né? Isso é que é lindo. Perfeito, então, meus amigos, a conversa está ótima, mas eu acho que, pelo nosso horário, é importante a gente passar para a segunda parte do nosso trabalhinho de preces e radiações. Então, vou pedir para o Renato fazer a prece de radiações e o Rogerinho, por favor, encerra o nosso trabalhinho de hoje. Então, vamos orar. Então, doce, querido amigo Jesus, como é bom, Senhor, estarmos ligados ao Teu coração, recordando ainda os Teus ensinamentos, quando dizias que quando nos reuníssemos, 2 ou mais pessoas em Teu nome, ali Tu estarias. E sentimos, Senhor, a Tua presença amorosa nesse momento nos envolvendo, tocando nossos corações, despertando os melhores sentimentos que já somos capazes de vibrar, Senhor. E nessa união de pensamentos, de sentimentos, nós queremos Te pedir, Mestre amado, que as Tuas bênçãos possam envolver essa nossa escola planetária, possa abençoar cada coração, Senhor, em luta aqui na Terra, todos que aqui nos encontramos matriculados nesse educandário, em busca de evolução espiritual, buscando, Senhor querido, assimilarmos esse mapa divino do Teu Evangelho, que nos conduzirá à perfeita integração com Deus nosso Pai. Então abençoa todos os corações, Senhor, em especial daqueles irmãos que ainda não Te compreendem, que ainda se encontram na prepotência, que ainda se encontram prejudicando, que ainda se encontram, Senhor, com os corações endurecidos,
Que o teu amor possa tocar esses nossos irmãos e possamos, Mestre, cada vez mais, em número maior, em número crescente, darmos-nos as mãos em direção a essa vinha divina, de trabalho íntimo, para que aos pouquinhos, à medida que nos transformamos, possamos lançar as bases desse mundo melhor, Senhor, os alicerces desse mundo de regeneração, que é o reflexo da transformação de cada criatura que aqui nos encontramos na Terra. Muito obrigado, então, Senhor. Que o teu amor, a tua luz e a tua paz permaneçam em todos os corações, querido amigo. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Pai amado, Senhor, esse universo infinito, Pai de amor. Nunca temos palavras para te agradecer as bênçãos que nos dás. Desde o ventre de nossas mães, em cada encarnação, teu amor e desses queridos amigos espirituais cuidam dos nossos passos a cada segundo. Tudo moldastes para o nosso crescimento espiritual, para que desabrochássemos, Senhor, em direção à grandeza espiritual, à angelitude, à harmonia e à paz. Que possamos ser dignos do tanto que nos dás, dessa natureza sublime que nos cerca, das pessoas com quem partilhamos amor, de tudo, Senhor, que enriquece nossa vida e potenciais. Que possamos nos mobilizar para sairmos do ontem e vivermos contigo cada dia, crescendo em simplicidade, em humildade, em calma, em paz. O teu amor se estenda sobre todo o nosso planetinho azul. Todos que passam por imensas dificuldades, os que se encontram, por vezes, à beira do suicídio, que perderam entes amados pela desencarnação ou pela separação, os que perderam a saúde, os que perderam a razão. Que a tua luz brilhe nos corações, Senhor, para que consigamos tirar as cascas da animalidade e vibrarmos na tua paz, Senhor, no caminho leve que nos convidas a viver, no jugo suave que Jesus nos falou. Muito obrigado por teu amor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, querida e doce Mãe Maria, pela realidade feminina do amor na Terra. Muito obrigado, Dr. Bezerra de Menezes, essa equipe que dirige essas atividades da noite. Muito obrigado. E que assim seja. Que assim seja. Então agradecemos a todos os irmãos que estiveram reunidos aqui conosco nesse trabalhinho do Evangelho no Lar Online. Agradeço a vocês aí que sempre de coração estão colaborando conosco, querido Leandro, Rogério, Renato, e até o próximo encontro. Que Deus abençoe a todos, muita luz nos lares, nos corações, muita saúde e vamos que vamos, como se diz, né? Com alegria no coração.
Muito obrigado. Um abraço a todos. Tchau. Fiquem com Deus. Prazer ver vocês, querido. Tudo de bom. Um abração. Muito obrigado. Com Deus. Com Deus aí também. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Até a próxima. Amém. Até a próxima.